Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa FATecnologia da FATEC São Caetano do Sul, que é um evento anual que acontece na FATEC São Caetano do Sul. E essa semana, na oportunidade de hoje, nós temos a honra de receber na nossa faculdade o Matheus Soares de Oliveira, que é conselheiro do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Matheus está fazendo a apresentação com a gente hoje, ele está fisicamente em Belo Horizonte, né? Mas ele vai comentar com a gente sobre o gerenciamento de riscos de infrações aduaneiras na logística, né, Matheus? Então, seja muito bem-vindo à nossa faculdade. E eu vou aproveitar aqui, gente, para fazer uma apresentação formal e comentar um pouquinho do currículo do Matheus. Matheus é conselheiro da turma do CARF, 15 anos de experiência atuando em Direito Aduaneiro, mestre em Direito Internacional pela PUC Minas, especialista em Direito e Negócios Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem atuação no magistério de graduação em Direito Internacional pela gloriosa Unifran, a Universidade Franca, que a gente se conhece lá de Franca, pela PUC de Minas. Pós-graduação na Universidade Federal de Uberlândia, em Aduaneiras, Associação Brasileira de Comércio Exterior e LLM em Direito Aduaneiro da Universidade Católica de Pernambuco. Matheus, seja muito bem-vindo à nossa faculdade, ao nosso evento da FATecnologia. E a casa é sua, fica à vontade. E assim, além disso, pessoal, o Matheus, ele fez um convite que foi honrosamente aceito por dois colegas, que é o Matheus e o Fabiano e o Augusto, e oportunamente, conforme a gente vai desenvolvendo a palestra, nós vamos convidá-los para entrar na live também. Matheus, muito obrigado e a fala está com você agora. Bom, Rafael, é uma honra muito grande ter sido convidado por vocês para poder participar de um evento tão nobre e tão magnífico como esse. Abordar o direito aduaneiro junto com o comércio exterior num evento de tecnologia. Isso é algo que, de um lado, isso suscita muita reflexão, de outro lado também, isso reflete a realidade atual das operações de comércio exterior. Quem não conseguir se interagir nesse tripé, dificilmente vai ter espaço no mercado aí do comércio exterior. Então, primeiramente, eu agradeço o convite, é uma honra muito grande e obrigado pela apresentação. E, sem maiores delongas, eu gostaria de abrir a nossa fala no sentido de que atualmente não tem como, nós estamos passando por um processo de transformação em todos os níveis no comércio exterior, tanto na legislação, quanto nas práticas operacionais, e aí o Fabiano vai falar daqui a pouco sobre as declarações, isso, aquilo, etc. Então, daqui a alguns meses, junto com os novos impostos, no início do ano que vem, está prevista a entrada em vigor da DUIMP, Declaração Única de Importação, que integra todos os setores órgãos anuentes, todos os setores que, de uma forma ou outra, influenciam nas operações de importação e exportação no Brasil. Do INPE, a DUI, Declaração Única de Exportação, ela já existe, só que todos os sistemas atrelados a essas declarações vão funcionar integralmente a partir do dia 1º de janeiro, segundo a informação que nós temos, né? Então, assim, de imediato, o que eu queria dizer para vocês é que no âmbito do comércio internacional, a política comercial, a política econômica de um país, ela é norteada, basicamente, pela forma com que ela conduz, básica e essencialmente, pela forma com que ela conduz as relações comerciais no âmbito internacional. Isso porque, não por acaso, o imposto de importação, o imposto de exportação, não tem a finalidade essencial de fins tributários, e sim para a finalidade deles é econômica.
motivo pelo qual eles sempre fizeram parte da história e tiveram um impacto enorme na história da balança comercial do Brasil. Então, com base nisso, a Constituição Federal de 1988, no artigo 237, salvo engano, ela confere ao Ministério da Fazenda, que por sua vez se atua através da Secretaria, através dos agentes da Secretaria da Receita Federal, o poder e a competência não só para fiscalizar, mas para monitorar o comércio exterior no Brasil. Por isso que a aduana está lotada dentro da Receita Federal. Esse é o primeiro ponto. Mas por que eu estou abrindo essa conversa falando de Receita Federal? Porque hoje em dia a nossa Receita ela é uma das mais capacitadas em termos de tecnologia do mundo. E nós estamos aqui no evento de tecnologia. Tem N discussões por parte dos servidores sobre questões salariais, etc., e tal, que foge ao escopo da nossa conversa. No entanto, em termos tecnológicos, uma das receitas federais que tem maior intercâmbio com outras receitas de outros países é a brasileira. Eu queria deixar ressaltado aqui, logo de início, que eu estou fazendo essas abordagens iniciais porque vocês, que são alunos da graduação, e os operadores também do comércio exterior que estão nos vendo, eles têm atuado cada dia, têm utilizado cada vez mais das ferramentas de inteligência artificial. São inúmeras que nós temos por aí. E essas mesmas ferramentas de inteligência artificial, elas são utilizadas pela Receita Federal, que exerce, através do poder de polícia, que seus agentes que é inerente à atividade dos agentes, o poder de monitorar e fiscalizar o que? As nossas fronteiras. É muito importante vocês terem em mente que a Receita Federal ela não tem um propósito apenas de ficar focada na arrecadação tributária, ela exerce o controle aduaneiro, que nada mais é do que a manifestação do poder que eles têm de fiscalizar o que entra e o que sai do território aduaneiro brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, por que nós resolvemos trabalhar com a questão da logística, do gerenciamento de riscos na logística, gerenciamento de riscos de infrações aduaneiras na logística? Porque isso pressupõe a utilização da tecnologia, seja da inteligência artificial, seja da comunicação com as outras partes situadas no exterior, seja nos softwares para você fazer pesquisa de mercado e pesquisa de produtos, e pesquisa de preços. Inclusive, nessa questão de preços, é muito comum que nos momentos de despacho aduaneiro se haja uma comparação, se faça uma comparação dos preços dos produtos. Hoje em dia, a Receita Federal ela se utiliza de softwares que, a partir do momento que você declara o preço de um produto, ela consegue buscar as declarações de importações de uma infinidade de outros importadores daquele mesmo produto, e ela faz isso por período. Se ela quiser procurar essa informação nos últimos 30 dias, ela consegue. Nos últimos 12 meses, ela consegue também. Então, ela tem um poder enorme para desenvolver o seu poder de fiscalização. Não? E aí, em razão disso, o que a Receita Federal faz? Ela exerce o controle das fronteiras, o controle da tributação, o controle do comércio e da concorrência desleal aqui dentro do Brasil. Ela exerce um controle em todas as suas esferas, através do quê? De mecanismos tecnológicos. Ela consegue uma informação
do preço de um produto, por exemplo, ela entra em contato com a aduana de onde que saiu o produto, do porto de origem. Ela tem sistemas integrados com todas as receitas federais, praticamente, aí, dos países que atuam no comércio internacional. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção. Mas por que na logística? Porque em relação à logística, é preciso que vocês tenham em mente também o seguinte: as infrações, elas não ocorrem somente por logística, vocês devem entender não somente o deslocamento do produto, a contratação do frete, o deslocamento de um país para o outro e a entrega, mas como também a própria logística da negociação. No tocante ao deslocamento dos produtos, nós temos alguns modais que vocês, com certeza, já devem ter abordados aí no curso de vocês, que é o modal rodoviário, ferroviário, o modal aéreo, dutoviário, o aquaviário, e nós temos em todos esses modais vantagens e desvantagens, como custo, como tempo, como a operacionalização, a exemplo, por exemplo, do minério, que as grandes mineradoras, o mesmo no caso de petróleo, eles se utilizam dos dutos, mas para você conseguir viabilizar uma operação dessa, isso leva um certo tempo e também não é em qualquer contexto do território geográfico brasileiro que você consegue exercer uma logística dessa. No tocante a logística nas negociações, o que eu sempre visualizo em termos de casos em que costumam dar problemas, são aqueles casos no grupo de empresas, quando uma empresa é muito grande, ela resolve concentrar por questões logísticas as importações ou exportações numa determinada empresa do grupo. Nesse caso, é a logística interna da empresa. As pessoas, elas precisam definir bem o papel de cada funcionário. Qual funcionário que vai atuar nessa empresa da logística, que vai operar no comércio internacional, e quais são os outros que vão atuar nos outros segmentos da empresa. Mas o que isso tem a ver com os riscos? Tudo tem a ver tudo. São muitos os casos que eu vejo fiscalização desconsiderando essas empresas por inexistência de fato. Para quê? Para submetê-las a um processo de interposição fraudulenta de terceiros, que é o que nós vamos ver mais para frente. É um processo de monitoramento e fiscalização no real adquirente dessa empresa, porque isso pode resultar em inúmeras outras sanções, como o próprio perdimento da mercadoria. Então, assim, é muito importante porque as empresas, o primeiro passo para quem quer importar ou exportar é definir o papel de cada um. E ao definir o papel de cada um, se a empresa não for uma SA, é importante com que a empresa ela tenha um controle absoluto da contabilidade dos sócios que estão inseridos nessas empresas. Porque todo o capital aportado na empresa exportadora ou importadora tem que ter uma origem. Então, o primeiro ponto, partindo logo do início, é como que está a vida contábil dos sócios. É compatível com aquele valor que foi integralizado, sim ou não? Porque se não estiver, a Receita Federal vai falar, mas espera aí, tem uma sobra muito grande entre o valor declarado pelo sócio e o valor aportado nessa empresa, e o que ela movimenta financeiramente. Tem alguma outra pessoa que faz parte desse quadro societário ou algum outro investidor que não foi declarado? Isso abre espaço para um procedimento de fiscalização regido pelo decreto 1455/76, que é a averiguação da existência ou não de um terceiro nessa operação.
Isso é conhecido como interposição fraudulenta de terceiros. Quando se abre essa investigação, esse processo de investigação, automaticamente a mercadoria já fica retida, no caso do porto, aeroporto, ela já fica retida por 90 dias, prorrogáveis por mais 90. Então, nós já estamos falando de descumprimento de contrato comercial, descumprimento de prazo de entrega do produto. Nós estamos falando de um aumento considerável de armazenamento desse produto. A depender do tipo de produto, nós estamos a falar também dos custos da demurrage, que é a demora da devolução do contêiner. E nós estamos falando também da perda de competitividade dessa empresa. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês é: você quer importar e exportar? Ou você está desenvolvendo um projeto dessa empresa, dentro de uma determinada empresa? A primeira coisa que você tem que se atentar é como é que está a contabilidade do sócio. É compatível? Tem que ser compatível com o valor aportado na empresa. E o valor aportado na empresa tem que ser compatível com a movimentação dela. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para vocês. E em relação à empresa, pessoa jurídica propriamente dita, ela guarda um equilíbrio entre o valor investido na operação da importação ou na compra do produto para fazer exportação e aquilo que ela declara? Tem que haver esse equilíbrio também. Não, ela não tem esse valor, mas ela consegue comprovar que ela conseguiu inúmeros outros financiamentos perante terceiros, perante instituições bancárias. Então não tem problema nenhum. Mas tudo isso tem que fazer parte da contabilidade dela, tem que guardar um equilíbrio. Porque se não guardar esse equilíbrio, fatalmente essa operação vai ser submetida a um processo de combate às fraudes aduaneiras, regida atualmente pela Instrução Normativa 1986 de 2020, que substituiu outras duas e concentrou outras duas instruções normativas, que eram a 1169 e a 228. Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu peço para que vocês tenham atenção, tenham cuidado, na parte contábil. Ponto. Na parte da logística. Por que eu falei da questão da logística? A questão da logística é muito importante que todos nós tenhamos a atenção com a forma de conduzir uma operação de importação ou exportação. Alguns países, principalmente no caso do agronegócio, nós temos situações em que eu compro o produto na Argentina, por exemplo, e depois eu exporto esse produto para um terceiro país. Isso acontece muito no caso das tradings. O fato de eu comprar esse produto, de grãos, por exemplo, num terceiro país, não torna necessário, pelo contrário, até por questões de logísticas e redução de tempo e redução de custo, esse produto não precisa passar na minha empresa para ir para um terceiro país. O próprio fornecedor é detentor de toda a logística para colocar esse produto no porto e despachá-lo para um determinado país. Então, isso aí, no direito interno, na parte civil, é conhecido como constituto possessório. E estipulação em favor de terceiros. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria chamar, um outro ponto também que eu queria chamar a atenção, no seguinte sentido: a operação da logística, ela tem que ser compatível com os propósitos da negociação. Eu não posso ter uma discrepância entre a forma da logística e os propósitos da negociação. Explico. Nós temos 3 tipos de regimes de importação no Brasil: a importação direta e a importação indireta. A direta eu compro do exportador. A indireta eu utilizo uma empresa importadora até esse produto chegar
para que esse produto chegue até a minha empresa. Eu sou o destinatário final. Essas importações indiretas, elas podem ser por meio do regime de importação de conta e ordem de terceiros ou regime de importação por encomenda. Na questão do por conta e ordem de terceiros, a empresa que faz a importação, ela faz uma prestação de serviços. Já na importação por encomenda, a trading ela faz uma importação desse produto com o capital próprio dela. Em ambos os casos, ela informa a Receita Federal que esse produto está indo para a empresa do Matheus. O que ocorre muitas das vezes, e isso é muito comum em grupos empresariais, é que a empresa, ao invés de proceder através desses regimes indiretos, ela se utiliza de uma terceira empresa e não declara que esse produto está indo para o destinatário final. Quem é o destinatário final? Novamente, quando há essa falta ou essa discrepância de informação da questão da logística, essa falta de adequação da logística com a operação comercial, fatalmente essa operação ela vai estar muito próxima de se submeter a um novo processo de fiscalização, que é o que eu acabei de falar agora há pouco. A partir desse momento, porque quando não há, e dentre outros fatores, a Receita Federal ela fala muito na questão do IPI, principalmente quando esses produtos têm uma tributação do IPI. Porque quando há uma atuação de uma empresa intermediária, mas não há declaração aqui, só a empresa intermediária vai ser equiparada à industrial, então a tributação do IPI vai incidir só nela. Esse último aqui não vai se submeter a essa infração, a essa tributação. Por isso que a Receita atua. E dentre todos aqueles outros motivos que eu citei agora há pouco. Mas, enfim, aonde que eu queria chegar, qual a mensagem que eu queria passar para vocês? O primeiro passo é a contabilidade do sócio, a contabilidade da empresa, o equilíbrio dessa contabilidade com a movimentação financeira declarada e com a operação comercial. Depois, o equilíbrio dessa empresa com a logística da negociação, tanto na importação quanto na exportação. Tem que guardar esse equilíbrio. Por quê? Porque a partir do momento que não há esse equilíbrio, nós vamos estar muito próximos de visualizar uma infração aduaneira. Mas o que seria uma infração aduaneira e tributária? Qual a diferença entre uma e outra? A essência da relação delas. Quando a essência é puramente interna, quando a essência envolver uma operação que não tem conexão internacional, nós estaremos diante de uma relação puramente, sob o aspecto tributário, uma relação nacional e tributária. Por outro lado, quando nós estivermos diante de uma relação comercial que tenha conotação internacional, através de uma importação ou exportação, nós estaremos diante de uma infração aduaneira que eminentemente tem cunho regulamentar, tem cunho regulatório, ao invés de tributário. No controle, a infração aduaneira pressupõe a violação do controle aduaneiro, e não que vai muito além do aspecto tributário. O controle aduaneiro é para não entrar droga aqui no Brasil, para não entrar produto por contrabando ou produto subfaturado, e aí prejudica aquela empresa que está aqui no mercado interno trabalhando certinho, porque aí acontece a concorrência desleal. O controle aduaneiro é para não entrar arma, é para não entrar produto proibido. Então, na questão aduaneira, o leque de contextos abarcados pela fiscalização vai muito além da questão tributária. Por isso que se fala que a infração aduaneira
ela tem uma natureza diferente da infração tributária. Via de regra, uma infração ela pode conter tanto um aspecto tributário, decorrente da operação de importação, que pode ser materializado através da falta ou do recolhimento a menor dos impostos devidos, mas também ela pode se submeter à questão das multas. Multas de natureza administrativa. Multas essas que depois o doutor Augusto e o Fabiano eles vão falar bem sobre esse contexto dessas multas. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar claro para vocês, sem maiores delongas, é a infração aduaneira não se confunde com a infração tributária. A natureza delas é responsável pela distinção de uma para outra. E a natureza é o tipo de relação comercial que é desenvolvida entre elas. Aí eu trago aqui nesses slides aí alguns conceitos e a legislação que define o que é a infração. E aí eu queria chamar a atenção para 2 pontos aqui. A infração, ela não depende da intenção. Com exceção dos processos de fiscalização do canal cinza, parametrizado do canal cinza, que é o processo de combate às fraudes aduaneiras, com exceção disso, todas as outras infrações aduaneiras, elas não dependem da intenção, ela não depende do dolo. E da questão do subfaturamento também, que ali depende do dolo. Todas as outras infrações aduaneiras, elas se materializam por uma violação do controle aduaneiro, seja através de uma ação ou de omissão. Então, isso é importante também que fique claro. Isso só reforça o dever de cautela e um gerenciamento de risco das operações, porque aos olhos da Receita Federal, de quem vai fiscalizar e monitorar todas as operações do comércio exterior, ela, infelizmente, nos termos da legislação atual, eles não vão estar preocupados, e também não tem que preocupar, dado o volume de trabalho deles, de ter que fiscalizar e monitorar, se a pessoa teve ou não a intenção de praticar determinada violação de alguma norma aduaneira. Passando em frente, eu falo das responsabilidades pessoais, individuais, de cada dos sócios e de vocês, que vão operar na parte do comércio exterior. Tem inúmeros artigos, 136, 135, do próprio CTN, o 94, se não me engano, do decreto 3766. São inúmeros dispositivos que tratam da responsabilidade de cada um dos senhores nas operações de comércio exterior. Por isso que é muito importante ter uma cautela muito grande quando dá do desenvolvimento da logística, não só na negociação comercial, mas também na operacionalização da operação de importação ou exportação. É importante também chamar a atenção para os senhores que a Receita Federal ela pode se submeter uma operação ao processo de revisão aduaneira pelo prazo de 5 anos. A cada registro de importação ou exportação, ela tem 5 anos para fazer a fiscalização dessa operação. 5 anos. Isso está no artigo 54 do decreto 37 de 1966. E quando a mercadoria ela já foi desembaraçada, o que acontece? A Receita Federal ela pode aplicar uma multa de 100% do valor aduaneiro do produto. Então, isso é preciso deixar bem claro para vocês, porque qualquer atitude que vocês procederem, vinculando os atos da Receita Federal, esses atos estarão sujeitos a uma possível revisão pelo período de 5 anos a contar daquela data.
Passando aqui para o final da apresentação, eu queria dizer para vocês que no direito aduaneiro brasileiro nós temos 3 tipos de sanções. As sanções administrativas, que, via de regra, incidem sobre despachantes aduaneiros e demais operadores da logística, que são suspensão, advertência, suspensão e cassação de registro, tá? Principalmente para os operadores da logística. Nós temos a pena capital, que é o perdimento. Pelo perdimento, a mercadoria ela é apreendida e levada ou à destruição ou a algum leilão, ou é incorporada ao patrimônio da União. E temos a multa, A multa ela pode se materializar em diversas ocasiões, mas no caso do perdimento, no caso da revisão aduaneira, ela equivale a 100% do valor aduaneiro. Então, assim, basicamente, por que eu queria... E aí eu trago aqui, dentro dessa apresentação, todos os casos de cancelamento, cassação de registro, licença, autorização, credenciamento ou habilitação para utilização de regime aduaneiro, enfim, para atuação no comércio exterior, né? Eu trago tudo isso aqui para disponibilizar para vocês. Então, assim, em linhas gerais, a mensagem que eu queria passar é: cuidado, se utilizem da tecnologia para prevenir fiscalizações. Fiscalização é perda de prazo de contrato, é aumento do custo operacional com demurge e armazenamento, falta de cumprimento de contrato e possíveis sanções contratuais e falta de atuação no mercado, porque a partir do momento que você não consegue entregar o seu produto, não consegue trazer o seu produto para dentro da sua empresa, você vai estar defasado perante os seus concorrentes. Com base nisso, eu queria agradecê-los, queria passar a palavra para os colegas que vão dar continuidade aqui e me coloco à disposição caso haja alguma dúvida. Muito obrigado. Dr. Matheus, muito obrigado pela sua participação, pela sua fala na nossa faculdade. Eu tenho certeza que foi uma fala que contribuiu para os nossos alunos e para todo mundo que está acompanhando a gente. E aproveitando o ensejo, eu gostaria de chamar para bater papo com a gente, por sugestão do Matheus, né? A gente convidou o Fabiano Atanásio Antunes, e deixa eu comentar aqui um pouco do currículo dele. Ele é consultor internacional em comércio exterior, 30 anos de experiência em importação e exportação, auxiliando empresas na expansão e nos negócios, em negócios no mercado global. Tem foco em desenvolver estratégias logísticas eficientes e soluções personalizadas que asseguram conformidade regulatória e maximização de resultados em operações door-to-door. Fabiano, se você puder comentar um pouquinho com a gente, será muito legal. E aí vamos só... desconfio que você esteja no mudo. Dá uma olhadinha aí. Não. Tudo bem, Rafael? E aí só vou pedir para a gente bater um papo e é isso aí. Obrigado. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui, poder passar um pouquinho desse conhecimento, desse tempo todo aí de trabalho. Nessa parte operacional, não é tanto a parte jurídica, como meus colegas aí, o doutor Matheus, o doutor Augusto, mas é mais a parte operacional. Para você que está iniciando ou já está na parte do comércio exterior, vocês que estão estudando essa área, muito boa. Eu quero deixar aqui uma colocação. Ele estava falando do TI, dessa parte, o Matheus estava falando da parte de TI, da parte do INPE, né? Vai ser implementada aí pelas nossas informações 1º de janeiro. Isso se tiver já todos os órgãos colocados, unificados, junto do INPE. Já está em teste, mas ainda não está totalmente colocada. Mas eu queria falar da parte
do início de um processo de comércio exterior, onde tem muito risco de infrações em coisas básicas, coisas simples, porém que pode acarretar um problema muito grave lá na frente. A gente pode começar com a negociação, e o termo de negociação, onde são colocados aí Incoterms, isso aí nada mais é do que quem é responsável e quem paga o quê. Essa é a função do Incoterms. Colocar aqui 3 exemplos aí mais utilizados, que é o FOB, o CIF e o Ex-Work. Tá? O FOB, o exportador, ele tem a responsabilidade de levar a carga até o porto de origem. O CIF, o exportador, tem a responsabilidade até o porto de destino. E o Ex-Work, o importador, tem a responsabilidade e o custo de retirar da fábrica do exportador. Quer dizer, o exportador não tem nenhuma responsabilidade da porta para fora dessa mercadoria. Com isso, nós vamos ter uma diferença de custos, onde pode diferenciar até na valoração da carga. Por quê? Você vai agregar custos internacionais ao valor da tua mercadoria. Tá? Nessa parte, nós já vamos emendar com o transporte, que pode ser marítimo, terrestre ou aéreo. Certo? Seriam os modais. Essa parte do transporte, nós temos o AWB, o Master AWB, o House AWB, que são os aéreos, certo? Temos o BL House e o BL Master, que são os marítimos. O Master é pela empresa aérea e o House AWB é pelo agente de carga. A mesma coisa vai para o marítimo, certo? Que é o Master pelo armador e o House pelo agente de carga. Ambos, uma coisa bem básica, precisam ser conferidos. O que seria isso? Na hora que a carga embarcou numa importação, ela chega a ser colocada, estufada no container, e tem um packlist, onde vai ter o peso e todas as colocações da carga, certo? E isso vai refletir no BL. O BL você vai ter lá o shipper, que é o exportador, o consigne, que é o importador, e o notify, que pode ser o importador ou pode ser também o encomendante da carga. Certo? Deixando uma parte aí, tudo isso tem que ser conferido. É o nome do exportador, nome, endereço, telefone e o responsável. Nome do importador, no caso, o referente ao Brasil, então é nome, endereço, CNPJ corretamente, responsável e telefone. E o Notify é a mesma coisa. São coisas básicas que acarretam em multa posterior, caso estejam em desacordo. Aí nós vamos, um pouquinho mais para baixo, nós vamos conferir o porto de embarque e o porto de destino. Vamos dar um exemplo aí. Embarcou na China, embarcou em Xingang, China, ele vai estar lá colocado, desembarque, Santos, São Paulo. Tem que conferir isso aí, por quê? Se ele tiver aqui navegantes, para você trocar para Santos, acarreta multa. E também atraso na liberação da carga. Certo? NCM, a classificação da carga, isso incide em tributação. Então, o NCM
colocado no conhecimento de embarque erroneamente, ele vai acarretar multa, vai acarretar em demora no desembaraço e também saber se esse NCM foi de forma fraudulenta ou de forma errônea. Porque, às vezes, para fugir de uma tributação maior, é aquele chamado gato por lebre, né? Pode ser colocado um NCM errado nessa forma. Então, a gente tem que conferir essa parte. A parte do peso, nossa Receita Federal ela aceita, são 5%, podendo chegar a 10% de tolerância na parte do peso. Então, é outra parte que nós temos que tomar cuidado com infração. Então, toda essa parte do conhecimento de carga, ela gera e acarreta multas e demora em desembaraço. Agora, uma coisa que é tão simples, porém, se não for percebida lá fora, na hora de embarcar, é o tipo de embalagem. Por quê? O tipo de embalagem, se for um papelão, se for de plástico, alguma coisa assim, tudo bem, porque ele é declarado também no conhecimento de embarque. Mas se for parte de madeira, o que acontece? Tem que ser fumigada e carimbada. Sendo fumigada e carimbada, vai ter o certificado dessa madeira. Se ela for processada, também é liberada. Caso contrário, acarreta no quê? Vai ter que incinerar essa madeira e devolver essa madeira, ou devolver essa madeira para o país de origem, o que acarreta custos excessivos, multa e demora no desembaraço. Gente, era isso basicamente que eu queria passar para vocês, que dentro de toda a tecnologia, mesmo assim, nós temos que ter muita atenção em coisas simples. É necessário fazer essa conferência, é necessário ter esse discernimento para não acarretar em multas e muitas coisas não tão agradáveis lá na frente. Tá bom? Acho que deixei uma parte operacional e saindo dessa tecnologia pode complicar toda a tecnologia lá na frente. Muito obrigado pelo tempo Fabiano. aí. Agradeço bastante. Tá certo, e espero Fabiano. Que tenha... Muito obrigado pela sua participação mesmo na nossa FATecnologia. Tenho certeza que os alunos do comércio exterior estão prestando atenção nas suas contribuições, né? E você está trazendo uma parte muito prática, né? Porque é muito comum na faculdade a gente mostrar o processo como um todo, né? Mas as dicas, os cuidados que você trouxe a respeito da indicação, dos formulários, dos detalhes, onde na prática aquilo pode impactar num atraso de 1 mês, 2 meses, 3 meses para o desembaraço por conta de detalhes que, se forem observados como você está salientando, isso evita para todo mundo problema, né? E na verdade... Exatamente, Rafael. E, na verdade, o cuidado e atenção a esses detalhes é que vai fazer o valor do profissional no mercado. Porque é um profissional que efetivamente desembaraça ou não a mercadoria, aquele pack que está chegando, né? Exatamente, Rafael. É uma coisa simples, porém que complica todo um processo de importação ou exportação. Tá certo. Fabiano, muito obrigado. E eu vou chamar agora o Dr. Matheus Falvel de Moraes, vou adicionar ele aqui para a nossa conversa. E deixa eu só fazer uma introdução. Ele também foi um doutor que foi indicado pelo Dr. Matheus para a gente bater um papo aqui. E Augusto Falvel. Oi? Augusto Falvel de Moraes.
Augusto Falvel de Moraes. Eu li errado, acho que aqui o nome do doutor Augusto, perdão, doutor. E com mais de 23 anos de experiência em direito tributário e aduaneiro, especializado em soluções estratégicas na análise e análise crítica, comprometido com ética, excelência e entrega de resultados de alto desempenho. Então, é um colega que vai comentar com a gente sobre compliance na atividade aduaneira. Doutor, muito obrigado pela sua participação na nossa Fatecnologia da Fatec São Caetano do Sul. Doutor Augusto? Nos ouve, Augusto? Olá, pessoal. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde aí todos os alunos da Fatec, no Fatecnologia. Eu queria primeiro agradecer o honroso convite. É uma grande satisfação estar aqui com vocês e poder compartilhar também um pouco dessa parte prática desses 23 anos de atuação na advocacia aduaneira, né, Rafael? A gente sabe aí que o comércio exterior, hoje, conforme o Matheus colocou muito bem no começo, falando das infrações, das penalidades, o Fabiano trouxe também a parte prática, mas a gente sabe que hoje, no comércio exterior, a gente tem que saber as regras do jogo. Eu falo para todo mundo que hoje o comércio exterior ele é maravilhoso, ele é um grande vertente hoje, econômica, financeira, mas ele tem regras próprias. E se a gente não conhecer essas regras, a gente está sujeito a infrações e penalidades muito severas, né? Que vão de uma simples multa, passando por um perdimento, podendo culminar, inclusive, numa inaptidão do CNPJ, numa representação fiscal para fins penais, onde o sócio da empresa pode responder pessoalmente e criminalmente por alguma infração ou penalidade. E falando um pouquinho de legislação, é sempre bom lembrar do regulamento aduaneiro. O artigo 673 fala que as infrações aduaneiras elas independem de dolo, fraude e má-fé. Ou seja, quando a gente comete uma infração aduaneira, para o nosso ordenamento jurídico, pouco importa se nós temos ou não a intenção de praticá-la. E não cabe ao contribuinte, não cabe ao empresário, ao importador, alegar o desconhecimento da legislação, o desconhecimento da matéria. Isso não vai eximir, eventualmente pode até reduzir, mas não vai afastar as infrações e penalidades. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que é de suma importância conhecer a legislação aduaneira, conhecer as regras do jogo, conhecer o regulamento aduaneiro e, principalmente, conhecer os instrumentos de fiscalização aduaneira que hoje a Receita Federal do Brasil possui à disposição para poder fiscalizar as operações de comércio exterior. Eu vi que o Matheus já falou um pouquinho aqui da IN 1986. Eu queria me aprofundar um pouco mais, porque hoje a Instrução Normativa 1986 de 2020 é a espinha dorsal da fiscalização aduaneira. Toda a fiscalização aduaneira hoje é baseada nesse procedimento. Esse procedimento é que vai fazer a investigação com base em presunções, né? Aí entra a questão da inteligência artificial, foi muito bem colocado aqui também, o cruzamento de dados. Hoje a fiscalização aduaneira ela é baseada em dados, em cruzamento de dados. Então não existe sorte ou falta de sorte ao ser submetido a um procedimento especial de fiscalização. Não existe sorte ou falta de sorte em ter uma mercadoria parametrizada para o canal verde, para o canal vermelho, para o canal amarelo ou também para o canal cinza. Tudo isso é feito uma leitura sistêmica que começa lá na constituição da empresa, passando pelo recolhimento dos tributos, olhando a contabilidade, capacidade financeira, disponibilidade, origem lista dos recursos, comparação de NCMs, comparação de preços com declarações de importações paradigmas para saber se tem subfaturamento ou não. Então, tudo isso faz parte desse cruzamento de dados, dessa inteligência artificial da Receita, que hoje, diga-se de passagem, é uma das melhores do mundo. A Receita Federal do Brasil hoje, ela faz um trabalho não só de arrecadação, mas de controle aduaneiro, um dos melhores do mundo. Por quê? Porque ela tem ferramentas tecnológicas que possibilitam fazer toda essa fiscalização, essa análise.
E quando a gente fala do carro-chefe da Receita, do principal ferramenta que ela tem, é que entra a IN 1986 de 2020. E antes de entrar um pouquinho na IN 1986 de 2020, eu vou falar um pouquinho antes do que originou a IN 1986 em 2020, para que vocês possam entender a história e entender o tamanho do alcance dessa ferramenta que a Receita Federal possui hoje, que é essa instrução normativa. Por quê? Porque antes de 2020 nós tínhamos duas instruções normativas. Nós tínhamos a IN 228 de 2002, que tinha um foco de fiscalização à empresa. E nós tínhamos a IN 1169 de 2011, que tinha um foco de fiscalização à carga. Então a Receita Federal, quando ela tinha uma finalidade de fiscalizar determinada carga, importação, ela utilizava a 1169. Quando ela queria fiscalizar a empresa, ela utilizava a 228. E aí o que vem a Receita em 2020 faz? Ela revoga a 228, revoga a 1169 e cria a 1986. Ao meu ver, uma super instrução normativa, com o poder de fiscalizar não só a empresa, mas também as operações. E o que nós vemos hoje na prática? Uma instrução normativa que faz uma verdadeira devassa nas empresas, quando motivada e quando submete as empresas a esse procedimento de fiscalização, e que vai fazer questionamentos que vão desde a constituição da empresa, para entender a forma como aquela empresa foi constituída, entender se os sócios daquela empresa tinham ou não capacidade financeira, origem lícita e disponibilidade dos recursos para dar início àquela situação, se o capital foi integralizado, de que forma foi integralizado, se o capital era próprio, e aí ele vai passar pelos questionamentos referentes à existência de fato e de direito para saber se aquela empresa está instalada num local adequado, se as operações dela são compatíveis com o volume de operação, ou seja, onde ela está instalada, qual que é o volume de operação, ela tem funcionários e prestadores de serviços em número compatível com o volume de operações, ela armazena mercadorias em local apropriado, ou seja, ela existe de fato e de direito, e aí vai passar também pela parte prática para evitar, para investigar infrações e penalidades, por exemplo, como o subfaturamento, que além de ser investigado na IN 1986, é investigado no Canal Cinza e questiona principalmente o preço das mercadorias, fazendo quadros comparativos num primeiro momento via sistema de declarações de importações paradigmas, né? Comparando aquelas operações, cabendo ao importador fazer a prova efetiva das negociações. Por isso que eu falo que é muito importante nas operações ter o registro do que é negociado. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer uma defesa numa alegação de subfaturamento, onde o fiscal utiliza um produto numa DI paradigma que muitas vezes não corresponde ao nosso, não tem a mesma qualidade, não teve a mesma quantidade, não teve a mesma condição comercial, da diferença de quantidade, e finaliza o procedimento fazendo questionamentos em relação à venda dessa mercadoria no mercado interno. Hoje o Dr. Matheus está aqui presente, né? Eu acredito que ele tenha visto recentemente muitos autos de infração e muitos questionamentos, principalmente de interposição fraudulenta, onde considera a fraude na venda no mercado interno, onde tem um conluio, tem uma ocultação do real adquirido, e isso acaba refletindo na operação e acaba resultando aí na aplicação de infrações e penalidades, como eu disse aqui inicialmente. Podem ser multas, podem ser perdimentos, podendo chegar até a inaptidão do CNPJ e a representação fiscal para fins penais. Então, o que eu queria falar para vocês? Que hoje, mais do que conhecer a legislação, é importante conhecer a forma como a Receita Federal atua. Para quê? Para que a gente possa conhecer quais são os pilares de conformidade aduaneira, quais são os pilares de compliance aduaneiro. Quando a gente traz esses conceitos de compliance, a gente traz os conceitos de conformidade, de adequação à legislação.
E o trabalho preventivo, vocês que estão na área, que estão aí estudando, que vão estar na área, vocês têm que ter essa consciência que muitas vezes, depois de sofrida a infração, por mais que exista defesa, contraditório devido ao processo legal, os prejuízos para o importador são imensos. Então, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é informar, ter a conformidade, entender a forma como a Receita Federal atua, entender a forma como a Receita Federal fiscaliza e fazer o trabalho inverso, fazer um diagnóstico, fazer uma auditoria aduaneira na empresa, entender do início ao fim de que forma que essa empresa foi constituída, se ela está classificando essa mercadoria de forma correta, se os tributos estão sendo recolhidos de forma correta, se a negociação está ok, se ela possui capital próprio, entender principalmente quais são as modalidades de importação, né, Matheus? Hoje a gente tem três modalidades de importação: a importação direta, a importação por conta e ordem e por encomenda. E na infração de interposição fraudulenta, na grande maioria das vezes, o que nós temos visto na prática é uma grande confusão. São empresas utilizando a modalidade de importação direta em modalidades de importação tipicamente por encomenda. Ou seja, ele faz uma coisa baseada em outra. E aí, muitas vezes, apesar de não ter um dano ao erário no sentido de arrecadação, hoje a legislação entende que a afronta à legislação configura um dano ao erário. Ou seja, se a lei manda eu fazer de um jeito e eu faço de outro, eu estou sujeito às penalidades dela. Então, quando a gente fala de pilares de compliance aduaneira, de conformidade aduaneira, é para que vocês tenham essa consciência da necessidade de entender o direito aduaneiro, de conhecer o regulamento aduaneiro, de conhecer a legislação, de conhecer o entendimento jurisprudencial. Hoje a gente está passando por um período de greve da fiscalização. A gente está em greve da Receita desde novembro do ano passado, então muitos importadores não sabem que, ultrapassado o prazo de 8 dias sem a conclusão do desembaraço aduaneiro, eles podem buscar uma tutela jurisdicional para liberar suas mercadorias. Tudo isso é informação. E a falta de informação, ela resulta em gastos, despesas e vão totalmente contra a finalidade e o propósito do comércio exterior e da busca aí da função social das empresas. Então, pessoal, esse é o ponto principal. Eu vou depois disponibilizar para vocês. Hoje o tempo é curto, então eu não consigo me alongar e entrar em todos os pilares do compliance, Rafael. Depois até a gente pode fazer uma oportunidade de uma apresentação mais específica, mas eu disponibilizo para vocês os slides para que vocês possam ter um pouco de noção desse passo a passo. Desse checklist, o que a gente precisa olhar, de que forma nós temos que olhar a operação e detectar a ausência ou não da conformidade aduaneira e mensurar o risco aduaneiro nas operações. Lembrando sempre que a Receita Federal hoje ela tem uma inteligência muito grande, ela está baseada em dados. A gente está passando agora pela questão da DUIMP, que é a Declaração Única de Importação, que vai cruzar cada vez mais os dados quando a gente alimentar lá o catálogo de produtos. Então, muita atenção, tem muito importador recebendo intimação de malha fiscal aduaneira porque não está classificando a sua mercadoria de forma correta. Isso está sujeito a multa e penalidades. Então, é de suma importância não só ter alavancagem comercial no comércio exterior, mas essa alavancagem comercial, esse procedimento, ele tem que estar de mãos dadas com os programas de conformidade, com os programas de compliance. Para quê? Para que a empresa não seja um castelo de areia, para que a sua operação ela seja segura e consistente. Então, pessoal, dê importância para o compliance aduaneiro, dê importância para o cumprimento da legislação, entendam de que forma a Receita Federal atua, entendam essas ferramentas, a IN 1986, os canais de parametrização, porque só assim a operação vai ser segura e sem risco e vai realmente ser uma operação concisa. Então, meu tempo aqui era curto, eu queria mais uma vez agradecer a grande oportunidade de estar aqui com vocês. Vou disponibilizar depois aí para o Rafael mandar para vocês
essa apresentação dos pilares de compliance. Deixar para vocês aí, quem quiser também seguir nas redes sociais, lá no Instagram, @AugustoFalvel. Estou deixando também lá bastante informação. A gente sempre está postando decisões judiciais recentes, né? Essa semana a gente teve uma vitória bem interessante. Anulamos uma pena de perdimento de um veículo Rolls-Royce, onde de forma indevida a Receita aplicou um perdimento alegando que era um veículo usado e foi novo. Então, fico à disposição de vocês, tá bom? E mais uma vez, uma boa tarde e muito obrigado aí pela oportunidade. Seu som está desligado, Rafael? Eu deixei desligado para não atrapalhar vocês. Gente, muito obrigado pela participação do Dr. Matheus, do Dr. Augusto, do Dr. Fabiano. Dizer que foi uma tarde maravilhosa poder compartilhar com vocês, ouvir os ensinamentos que vocês trouxeram para a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela nossa participação. Eu vou encerrar aqui a live e é isso. Aos alunos da FATEC e todo o público que está assistindo a gente, muito obrigado. Tchau, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Tchau, obrigado. Até mais.